E para falar mais sobre os impactos pós-pandemia, recebemos o professor do Instituto de Psicologia da UFO, Ayrton Barros. Boa noite, seja bem-vindo ao Informativo, Ayrton. Boa noite, obrigado. Várias as sequelas da Covid-19 na população, né? Quais são as principais a nível psicológico? Assim como foi mostrado na reportagem, também existem muitos estudos no Brasil e fora do Brasil que falam a respeito das sequelas psicológicas da Covid, né? Em geral, as principais sequelas que têm sido registradas estatisticamente são a ansiedade, a insônia, a depressão, agressividade, síndrome do pânico, fobias. Então, geralmente, né, esses estudos têm mostrado que após o período de pandemia e durante o período de pandemia, aumentaram os casos dessas manifestações psicológicas, né, patológicas, o estresse, a ansiedade, a depressão, a insônia, a agressividade e a fobia. Até porque a Covid-19 e o isolamento, eles bagunçaram a vida das pessoas, né? Saiu totalmente da rotina, a gente ficar trancado em casa, o uso de máscara. Isso bagunçou a nossa mente, podemos dizer assim, e nosso emocional. Com certeza, porque era uma doença, né, como a gente pôde ver aí nas reportagens, era uma doença do qual não se sabia muito bem quais seriam os impactos a nível da saúde em geral, e o índice de mortalidade também grande. Então, assim, isso causou nas pessoas um medo, né, um medo muito grande de ser infectado e de desenvolver a forma grave da doença. Então, diante desse quadro incerto, né, digamos assim, dessa loteria, a gente reage, digamos assim, a nossa mente ela coloca em movimento mecanismos de defesa. Esses mecanismos de defesa, eles podem aparecer na forma de negação, que é o que a gente viu, muita gente... Muito, né? É um negacionismo, né, no sentido de negar a gravidade do que estava acontecendo. Isso é um mecanismo de defesa, assim como o isolamento exagerado, né, aquelas pessoas que radicais, né? Radicalizavam e não conseguiam não abriam a porta nem para receber, sei lá, a carta, né, e assim como aquelas pessoas que também levaram isso de uma forma mais equilibrada. Então, mas o que a gente percebe como psicólogo é que o que a pandemia fez foi desencadear ou amplificar as tendências que a pessoa já possui, né? Então, se você é uma pessoa que tem uma tendência a desenvolver quadros depressivos, você vai desenvolver essa depressão. Se você é uma pessoa agressiva, você vai aumentar esse seu nível de agressividade. Se você é uma pessoa ansiosa, você vai se tornar mais ansioso. E se você é uma pessoa, por exemplo, com rituais obsessivos, toques, né? Toques de limpeza ou hipocondria, mania de doença, também isso vai se amplificar. E o medo também pode ter levado ao aumento de fobias, esse medo da morte, medo de sair de casa. Tem essa ligação também? A fobia, como a gente sabe, é um medo, né? Ela pode ser exacerbado, pode né? ser de um objeto reconhecido, como quando você tem assim, medo de cachorro, você tem fobia a cachorro. Ou pode ser de um objeto não conhecido, assim, que você não sabe exatamente o que é, aquilo que te causa o medo, que aí no caso isso aparece na forma de angústia, que a gente vê isso na síndrome do pânico, aquela pessoa que tem aqueles acessos de pânico e não sabe ao certo do que ela tem medo, né? Então, o que a pandemia causa é que, por exemplo, aquelas pessoas que já tinham medo de adoecer ou medo de contrair algum tipo de problema de saúde, elas acabam, né, amplificando esse tipo de temor e também desenvolvendo, muitas vezes, casos de síndrome do pânico, né, que você fica sem ter coragem nem de sair de casa. E outra questão é a memória. Na próxima reportagem a gente vai ver sobre isso. Que o isolamento social durante a pandemia pode ter afetado nossa capacidade de lembrar de acontecimentos e quando eles ocorreram. Acompanhe os detalhes. Você se lembra quando foi o início da vacinação contra a Covid-19 no Brasil? No meio de 2022, mais ou menos. Mas o começo da guerra na Ucrânia você lembra, né? A guerra na Ucrânia começou há mais ou menos um ano, aproximadamente. E a tragédia em Capitólio, Minas Gerais? Acho que foi no começo do ano passado, não foi? E a morte da cantora Marília Mendonça? Tá lembrado?
Eu acredito que foi no ano 2019, não é? Se você sentiu como se o tempo estivesse embaralhado na sua cabeça, saiba que de fato ele pode estar. Isso porque a pandemia de Covid-19 afetou a nossa capacidade de lembrar quando fatos relevantes ocorreram. É o que aponta um estudo feito pela Universidade da Escócia. A gente, para medir o tempo, nós temos que ter um referencial, né? Quando você tem uma sequência normal de eventos que vai acontecendo, parece que você entra numa regularidade. Quando você começa a alterar isso, esse referencial dos acontecimentos vão alterando e eu, então, passo a alterar aquilo que eu tomava como referência, você ficar na sua casa, realizando tarefas de uma forma diferente, que hoje viraram hábitos, alterou um pouco a nossa percepção, alterou um pouco a maneira como que a gente enxerga o passar do tempo. Sem esse referencial, fica mais difícil encontrar as memórias no nosso cérebro. De modo geral, elas ficam armazenadas em um lugar chamado hipocampo. Mas, com o passar do tempo, essas lembranças viram memórias de longo prazo e daí vão para lugares do nosso cérebro associados a informações ou experiências parecidas. O que acontece é que, no período da pandemia, todas essas memórias ganharam um fator em comum: a crise sanitária. Imagina um tempo onde existiam milhares de coisas difíceis, na realidade tinha um evento bom, então é muito mais fácil as pessoas se apegarem somente ao evento ruim e literalmente retirar ali da frente os eventos bons também. Por isso, o ideal é, na medida do possível, separar os momentos bons dos ruins na nossa cabeça. Um processo que não é fácil, mas essencial quando falamos em um mundo que está em constante mudança. Como que a gente encara, como que a gente supera, como a gente vai para frente, como a gente vai para trás, como que a gente realmente interage com o mundo e com nós mesmos principalmente, porque a única variável que é mais controlada sou eu mesmo. Esse isolamento social realmente bagunça a nossa mente, ficar preso forçadamente, né, doutor? Faz isso também. Porque tira você do seu cotidiano, da sua rotina, digamos assim, né? Porque, por exemplo, existem pessoas que lidam melhor com o isolamento que outras. Existem pessoas, por exemplo, que não conseguem conviver muito bem com a solidão, né? Que precisam estar sempre com um amigo, algum familiar, ou morar com alguém, ou estar perto de outras pessoas. E já tem pessoas que são mais introvertidas e que lidam melhor com a solidão, até gostam de ficar sozinhas. Então, essas pessoas que necessitam mais de companhia, elas sentiram muito o período do isolamento mais forte, né? Ficavam presas dentro de casa, e isso, de certa forma, afeta todo o funcionamento psicológico. E a memória, ela está interligada também a outros aspectos psicológicos que não apenas o aspecto cerebral, né? Existe, como a gente viu nas outras reportagens, as sequelas que a Covid causa no cérebro, né? Porque a gente sabe que a Covid ela gera uma inflamação também no cérebro, que acaba matando determinados neurônios que estão relacionados à memória. Mas a memória, por exemplo, existem patologias psicológicas que não necessariamente orgânicas, que afetam a memória também. Por exemplo, pessoas depressivas, elas tendem a ter perda de memória. Existem certos quadros por exemplo, de histeria, onde a pessoa esquece coisas que a gente chama de lapsos. Então, a memória está vinculada a todo o sistema psicológico, né? Às vezes você esquece determinadas coisas porque porque ao lembrar daquilo você vai sentir-se mal, vai sofrer. Então, a memória, ela às vezes também tem uma função de defesa, como eu falei, de mecanismo de defesa. E no caso do isolamento, isso tira as pessoas do eixo, né? Afeta o estado psicológico geral, e o que acaba também afetando a memória das pessoas. As emoções, elas abalam muito os nossos pensamentos. Até porque quando a gente fica muito ansioso, às vezes dá um branco também numa prova, né? Isso, e às vezes certas memórias da infância a gente esquece, porque são memórias traumáticas. Sim. Né? Tanto que tem pessoas que têm que fazer psicanálise para poder lembrar de certas memórias traumáticas da infância, que elas esquecem porque ao lembrar dessas memórias você sofre, você revive aquele trauma. Então o seu cérebro ele
separa, digamos, essa memória e coloca ela no que a gente chama de inconsciente. Mas isso não deixa de afetar o seu estado psicológico, mesmo você não lembrando. Agora, uma coisa que eu acho importante também falar, que o que talvez tenha afetado muito bem, afetado negativamente o bem-estar das pessoas no período de pandemia, é que além de toda a incerteza que havia em torno da doença, também existia todo um debate político ali em cima disso, né, onde juntamente com todo o problema causado pela doença, existia tensões, também né? uma tensão, né, dentro às vezes de casa, das famílias, por causa de determinadas opiniões, porque se politizou a doença, né, porque isso é que foi uma característica muito específica dessa pandemia, porque a gente já sabe, né, dizem que em outras também, eu não estava vivo para saber, mas dizem que essa politização das pandemias, elas sempre ocorreram, mas a que a gente presenciou foi essa, né? Então, essa politização do período pandêmico também afetou, né, por causa dos conflitos dentro de casa, dava raiva muitas vezes nas pessoas em verem, né, pessoas negando a doença, principalmente aqueles que perderam parentes ou que tiveram sintomas mais graves, enfim. Então, assim, é muita coisa envolvida. E as redes sociais também ajudaram a piorar esse quadro, né? As redes sociais, elas têm tido um impacto muito profundo também no estado psicológico das pessoas. Quando a gente fala redes sociais, não só as redes sociais, a internet em si. O WhatsApp. O WhatsApp, o YouTube, o Instagram, o Facebook, todas essas redes, né, elas... obviamente que a internet ela traz muita contribuição positiva, principalmente nessa questão de acelerar, né, o acesso às informações, mas, por outro lado, também, elas acabam trazendo para a vida da gente assim, uma certa ilusão. Porque as pessoas, em geral, elas manifestam ali naquelas redes uma realidade que na verdade, uma realidade idealizada, né? Então, você sempre posta a sua melhor foto quando você está maquiado, né? Maquiado, ou quando está num restaurante chique, comendo um prato caro, quando está fazendo um passeio de barco, de lancha, ou quando está numa viagem na Europa, nos Estados Unidos. E só que você, às vezes, está na sua casa, lá, né, de pijama, cheio de trabalho para fazer, sem dinheiro para gastar, e você fica vendo essas imagens, e isso gera um sentimento negativo dentro das pessoas. Não um sentimento muitas vezes, de baixa autoestima, de achar que sua vida não é legal. É como aquela história também do corpo, né? As pessoas sempre se mostrando com corpos belos, aí você às vezes olha para o seu corpo, que é um corpo normal, né? Que não é, e pensa assim, que é feio, etc. Então, as redes sociais, existem muitos estudos que mostram que elas afetam também o bem-estar das pessoas de forma negativa. Aumenta os índices de depressão, principalmente nos jovens, nos adolescentes. E esse é o próximo tema da nossa próxima reportagem. Os impactos da pandemia da Covid-19 para jovens e crianças ainda não foram enfrentados adequadamente. É o que aponta um estudo feito pela USP em parceria com universidades do Reino Unido e da África. A pesquisa feita com jovens e crianças entre 10 e 24 anos no mundo todo mostra que esse grupo etário ainda enfrenta problemas provocados pela pandemia, como dificuldade no acesso à educação, alimentação saudável e ao lazer. Quanto à educação, o levantamento aponta as dificuldades para seguir com os estudos, já que as escolas fecharam na pandemia e no acesso às aulas online com a restrição da internet e equipamentos digitais. Especialmente no Brasil, com as escolas fechadas, a alimentação saudável também foi afetada e a pandemia ainda restringiu o lazer, com fechamento de locais como parques. A pesquisa traz a necessidade de políticas públicas para este grupo etário que não esteve no enfoque dos governos, por não fazerem parte do grupo de risco da Covid-19. Todos nós fomos afetados, mas quais as saídas para esse problema? As saídas é tentar levar uma vida atualmente, né, no momento atual, que a gente já tem vacinas, vacina bivalente e etc., né, tentar levar uma vida, tentar voltar à rotina da sua vida, né, fazer esporte, passar a conviver com as pessoas, a sair de casa, a reatar os laços, os vínculos de amizade, né, com as pessoas, com os familiares.
Eu acho que o caminho é esse, é você tentar, apesar como algumas pessoas ficaram com algumas sequelas físicas e outras de memória e etc., principalmente as pessoas mais velhas, mas a solução está aí, é colocar o corpo em atividade, a mente em ação e seguir em frente. Não há muito o que fazer, né? E procurar ajuda em E casos procurar, especiais. no casos graves, obviamente, sim, procurar ajuda, procurar um psicólogo, procurar um psiquiatra, um neurologista, né? Dependendo das sequelas que as pessoas ficaram. Procurar ajuda profissional em primeiro lugar, é fundamental. É isso mesmo. Muito obrigada pela participação e até a próxima aqui no nosso informativo com mais informações. Obrigado a você também, aos espectadores e todo mundo aqui da TV Universitária. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.